pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós estudamos, os textos do Evangelho e também fazemos o Evangelho no lar, que é tão importante, é necessário para a limpeza da nossa casa, para a elevação da nossa vibração, é muito importante. Então, pessoal, dá pausa, pega o copo de água, pega uma garrafa de água e volte para a gente poder fazer o nosso maravilhoso evangelho, que hoje, gente, nós vamos começar o capítulo 11. Sim, o capítulo 11 é o que? O primeiro texto? O maior mandamento. Um texto, gente, maravilhoso, que eu sei que vocês vão amar, porque é um dos meus textos favoritos, pelo menos. Então, vamos pro vídeo. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo o Evangelho. Eu peço humildemente que o Senhor mande seus emissários aqui em casa e na casa de cada pessoa que estiver fazendo esse Evangelho. Que o Senhor nos ilumine, nos auxilie, fluidifique nossas águas e nos dê um bom entendimento do texto. Iniciamos agora, que assim seja. Pessoal, então vamos lá. Ele tem uma parte da passagem um pouquinho grande, então eu vou ler aqui a primeira, tá? Pra gente poder conversar sobre isso. E o que ele tá falando aqui, ó? Ele começa falando aqui, o maior mandamento, capítulo 11. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois esta é a lei dos profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostarias que eles vos tratassem, tá? E aí depois ele faz aqui, né, tem uma outra passagem que ele faz uma analogia, que ele fala sobre o reino dos céus. Mas vamos focar hoje nessas partes que ele fala aqui, porque é extremamente importante. Gente, quando a gente lê, né, é muito simples. É só a gente tratar o outro como, né, a gente gostaria que as pessoas nos tratassem. Tá? Essa é a lei. Às vezes a gente se questiona, eu pelo menos já me fiz esse questionamento, será que eu tô cumprindo o maior mandamento? Será que eu tô amando a Deus e tô amando, né, o próximo como a mim mesmo? Porque, gente, se você não ama o próximo, você não ama a Deus. Se você não ama a Deus, você não ama o próximo. Então, assim, são dois mandamentos que têm uma ligação, entende? Não tem só como você amar a Deus e odiar o seu próximo e viver sua vida plena. Não é assim que funciona, tá? E a gente tem também uma questão que ele não cita aqui, mas eu acho de extrema importância, porque é algo que eu vivo e reflito muito, que também tem o amor próprio, tá? Então, assim, tem o amar a Deus, tem o amar ao próximo e tem o se amar, o se cuidar, porque se você não se ama, se você não se cuida, se você não quer se melhorar, porque você não tem amor próprio em si, né? E aí você começa a tomar decisões que podem te prejudicar e, consequentemente, também prejudicar o seu próximo. Então, vocês percebem que é tudo ligado. Para amar a Deus, ótimo, você ama a Deus, então você vai agora começar a praticar diariamente o amar ao próximo, o praticar a caridade, o amor ao próximo. E aí a gente vai para a parte aqui do textinho, olha só que lindo que ele fala. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Gente, então, essa de fato é uma das melhores regras, tá? Se você tem dúvidas, se você não sabe se você está agindo bem, como você está agindo perante o próximo, né? Como está a sua caridade, siga esta premissa. Faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Se você seguir isso certinho, você está certo.
Não importa, tá? Você tá fazendo a tua parte. Fica em paz. Se você já faz isso, ótimo. Fique em paz. Fique tranquilo. Pois a tua parte está sendo feita. Porque quando você leva isso em consideração, você vai pensar 1000 vezes assim, antes de tratar o próximo de tal maneira, de uma maneira X, de uma maneira Y. Porque você vai pensar na forma que você se sentiria se te tratassem dessa maneira. Então você tem que levar isso em consideração, tá? E aí ele fala aqui, ó, com que direito exigiremos de nossos semelhantes um bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhe damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens os tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Olha só que lindo essa parte, né? Então, que hipocrisia nossa querer do próximo que ele nos entenda, que ele nos compreenda, que ele seja indulgente conosco, né? Que ele seja benevolente. Se nós não somos assim, como que a gente pode exigir isso, gente? Me fala, como que é? Como que a gente pode exigir isso de alguém se nós não praticamos? Então é uma coisa de você fazer a sua parte. Se você tá fazendo a sua parte e o outro não tá agindo da forma, vai vivendo. Entrega a Deus, tem um propósito para isso, e essa pessoa que não está fazendo o que ela deveria fazer, ela vai pagar mais cedo ou mais tarde, porque a justiça divina não falha. Tudo que vai e volta, absolutamente tudo. Então fiquem tranquilos. Eu sei que às vezes nós ficamos tristes, nós ficamos chateados, porque a gente gostaria, né? Que às vezes tem pessoas assim que são dedicadas, que fazem de tudo e gostaria que a outra pessoa, né, que o próximo retribuísse, mas não é assim, gente. A gente não tem que fazer para ter retribuição, a gente tem que fazer porque é o certo a fazer. É uma atitude de um verdadeiro cristão agindo, né? E eu quero ser uma verdadeira cristã e eu acredito que vocês também querem, então nós precisamos agir desta maneira, tá? Então, gente, regrinha básica, tá? Para vocês não se perderem mais. Se vocês não sabem como vocês estão, se vocês não sabem como agir, se perguntem: o que eu gostaria? O que eu gostaria? Se fizessem isso comigo, eu gostaria? Se tomassem essa atitude comigo, eu gostaria? Se falassem isso para mim, eu gostaria? Se não, não faça. Se sim, faça, tá tudo certo, sabe? É uma questão de trabalhar, de fato, ele fala que é a destruição do egoísmo. Você para de pensar só em si, ser egoísta, só pensar no seu, no teu, no que você quer, no que você deseja, e começa a pensar no próximo. É isso que a gente precisa fazer. E ele fala aqui que os homens só vão ter paz, né? E a paz vai reinar no mundo quando os homens pararem de ser egoístas, começarem a pensar no próximo, começarem de fato, verdadeiramente pensar no próximo. E a gente tem que fazer a nossa parte. Então comece de você fazendo isso, tá bom? Vou fazer aqui a prece para encerrarmos e aí vocês podem tomar o copo de água. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo o Evangelho. Encerramos agora, que assim seja. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até amanhã. Um beijo. Tchau!